Bom dia Brasil! Mais uma live, bonjour meus amigos da França, como que vocês estão? Vamos para o nosso terceiro encontro aqui da nossa série Homens de Honra e de Negócios. Bora pra cima! Hoje temos um convidado super especial, meu amigo, meu irmão Marcelo Lara. O cara é um brabo. O cara é um brabo também Legendários. Gente, eu tô vendo tanta crítica, eu tô vendo tanta coisa que tá acontecendo aí, tanta gente falando do Legendários, tanta gente criticando, mas ao mesmo tempo também eu tenho visto muitas pessoas e muitos players grandes defendendo, falando, né, o que realmente é o Legendários. Então tem pessoas que estão distorcendo aquilo que realmente é. E aí, quanto mais as pessoas criticam, mais faz o movimento crescer. Então não adianta. Não adianta, porque eles querem passar algo que realmente não é. Sabe o que essas pessoas que criticam deveriam fazer? Primeiro elas tinham que ir lá e vivenciar aquilo. Depois que elas vivenciarem, depois que elas passarem por aquela experiência, aí sim, faz a sua opinião, dá a sua crítica, mas a gente tem certeza que a pessoa, quando ela sobe a montanha, ela desce de outro jeito. Então, meu amigo, isso é o que importa. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui, para poder estar com a gente. Nossa live era às 12h12, só que acontece que nós estamos tendo aula do pós-IP, e aí coincidiu que ficou um pouco no mesmo horário. Então tem uma turma nossa que está lá no pós-IP, mas já a galera vem. E aí, Aline, como é que você tá? Tudo bem? Saudade de você, do Daniel, como é que vocês estão? Tropinhas suas aí. Ó, depois eu vou combinar com o Daniel de fazer uma live com ele, hein? Eu sei que ele é brabo nas lives. Eu sei que ele é o brabo das lives. E aí, doutor Rodrigo? Como é que você tá? Fala, seu Thiago. Cara, se tem um cara dentro de todo o ecossistema, se tem um cara que cresceu absurdamente, é esse Thiago também, viu? Ele mudou a postura dele, ele mudou o posicionamento dele. Eu vejo ele muito mais conectado com Deus. Ele cresceu tanto espiritualmente que, meu irmão, na verdade todos cresceram muito, né? Mas no início eu tinha uma impressão que o Thiago era um pouco mais cético, um pouco mais durão e tudo. Mas o coração dele, meu filho, é um coração gigante. É um coração quebrantado. E aí, Alan? Fala, Zenon, meu irmão. Vamos marcar nosso podcast aí, hein? O Zenon é um cara de tomada, ele tem um perfil de tomar decisão muito rápido. O Zenon, eu mandei o link para ele, porque eu falei assim lá no grupo, falei, gente, vou mandar um link para vocês aqui, que é antecipado, que é para nossa turma aqui da França. E aí, meu amigo, o Zenon, na hora que ele recebeu, ele já fez a inscrição dele. Aí um tanto de gente ficou mandando mensagem no privado, falando, Eli, você tem como segurar a vaga para mim? Eli, segura aí, porque eu tô sem recurso agora, mas semana que vem eu tenho. Eu falei, gente, não tem como segurar a vaga. As vagas vão esgotar. E em menos de uma hora já tinham mais de 150, 160 pessoas inscritas, e aí esgotou.
Então esgotou, gente. O próximo Legendário de Portugal, dia 1, 2, 3 e 4 de maio, tá esgotado. A gente dá a oportunidade, a gente dá o acesso, a gente, né, faz de tudo para que as pessoas que estão mais próximas da gente participem. A pessoa não entra, a pessoa não toma decisão na hora e aí perde a oportunidade. Então, parabéns, viu, Zenon? Parabéns mesmo por ter tido essa obediência, né? Não é obediência a mim, não, mas é a obediência do Senhor. E aí, a recompensa sempre virá, entendeu? Então, as pessoas todos que participarem do Legendários aqui na França, em Paris, essas pessoas elas vão estar num grupo exclusivo com a gente. Entendeu? Então nós temos um grupo já de quem já é legendário e essas pessoas são exclusivas, as pessoas participam do grupo. Então assim, façam o Legendários que vocês vão estar dentro desse grupo. Por quê? Porque lá nós vamos falar coisas que não se fala abertamente ao público. Lá nós vamos ter liberdade para falar num ambiente seguro para poder compartilhar experiências, compartilhar dores. Então, é isso, Zenon. Seja bem-vindo aí ao nosso grupo, que já já você vai estar pertencendo a ele. E para os próximos homens aí, que quiserem fazer o Legendários, chama aqui. Ô Marcelo, você tem que me mandar um convite aqui para poder te adicionar na live, meu irmão. E aí, Jéssica, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tá aqui, ó. Lara. E aí, Karine, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Legendário! Como é que você tá, meu Augusto, irmão? tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo direito aí? Cara, eu vou aumentar o volume aqui porque tava baixo. Fala de novo aí. Tava com o fone aqui, descarregou. Tá Não, me mas ouvindo agora? tá dando pra ouvir sim, meu irmão. Tá dando pra ouvir. E Tá aí, bom. E como é que tá? beleza? Onde você Bem, tá? tudo bem, graças a Deus, tô bem. E aí, como é que tá sendo aí a semana? Cara, depois que a gente sai de uma experiência daquela, você já sai com doideira na cabeça, né? Mas antes da gente falar disso, ô, gente, o Marcelo, cada pessoa que a gente conectou aqui em Paris, cada pessoa que a gente conectou aqui na França tem uma história. E cada uma, cada história é muito legal. E a gente vê o tanto que Deus está em tudo. Você não tem como tirar Deus de nada. Deus está dentro de tudo. Você só não enxerga se você não quiser. E aí, e fazem exatamente, passou agora, né? Foi no início, no final de março para início de abril. Foi a primeira vez que eu e a Ana estivemos aqui na Europa e nós viemos passear aqui em Paris. E no último dia, acho que o último ou penúltimo dia, a gente foi ver a Torre Eiffel antes de ir embora. A gente atravessando a rua para ir para a Torre Eiffel, eu e a Ana conversando sobre algumas coisas, sobre a infraestrutura que existe aqui em Paris, né? O transporte público, o metrô. Eu fui e falei com a Ana, ela falou comigo assim, uma certa frase que era assim: amor, lá em Belo Horizonte não tem isso. Foi. Aí o Lá em Belo Horizonte não tem Marcelo isso, estava não. atravessando a rua assim, ó. Nós estávamos na faixa de pedestre. Nós estávamos indo para um lado da torre. O Marcelo estava indo junto também, não foi? Você Estava no estava indo mesmo junto, sentido. É. no mesmo sentido. Ele atravessando a rua e nós atravessando a rua e passando. E ele do nosso lado assim falou: uai, vocês são de BH? Aí começou desse jeito, gente. Dessa E aí forma. nós falamos: não, a gente é na torre, ficamos uma hora de conversa lá. Por quê? Porque o Marcelo já morava aqui na França, ele estava indo lá também ver algumas questões pessoais dele. E aí nós começamos a conversar. Falei, e aí, tudo bem? Que não sei o quê. Como é que é aqui na França? E aí nós trocamos ideias sobre Belo Horizonte e tudo. E aí você é primo, né? Você é Sim, primo, do, ami- do, você é primo primo. do amigo que trabalhou com você.
Da Bruna. Primo da, Trabalhou com você na do, época que estava lá do- na política ainda. primo do marido da moça que trabalhou com a gente lá na ONG que a gente trabalhava, né? Que a gente ajudava lá. Então, assim, gente, tudo é conexão. Imagina só, qual que seria a possibilidade, qual que era a possibilidade de eu e a Ana estar passeando aqui em Paris, atravessando uma rua, aparecer uma pessoa passando do nosso lado, que também era de Belo Horizonte, que tem pessoas em comum, e de lá para aí nós trocamos contato, né? Porque nós falamos, não, nós vamos voltar para cá. E aí nós trocamos contatos ali, e o Marcelo foi uma pessoa que participou de toda a nossa jornada, desde lá de trás, até a gente chegar aqui com a nossa mudança para Paris. Então é muito legal assim ver tudo que aconteceu, né? Desde de um ano atrás, exatamente um ano atrás, e depois nós chegamos em junho. Aí eu mandei mensagem para ele, Marcelo, nós estamos aqui em junho, nós já estamos aqui e tal. Nós vamos fazer um piquenique, nós vamos fazer encontro com a turma, e eu chamei ele. Então, e todas as pessoas que se conectaram ali naquele momento, eu acho que 90% não se conheciam, né? Então o Marcelo também não 90%. conhecia ninguém daquela turma que estava ali. Cara, e o coração dele é um coração ensinável, um coração puro, coração do bem, coração entregue. E aí ele foi, conectou com a gente e hoje ele está nosso, né, um dos membros da plataforma aqui de Paris. Então, assim, Deus cuida de tudo. Só esteja disposto, esteja em movimento, esteja caminhando na direção. E hoje o cara é legendário e eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Eu fico muito orgulhoso não só de você, mas de todos da equipe, mas a forma como você mudou, a forma como você se posiciona, a forma como você o texto que você escreveu ontem no seu Instagram. Então, pessoal, sigam aí o Nem Marcelo. deu para escrever tudo. Não, um texto maravilhoso. Por quê? Porque a sua transformação transforma a vida de outras pessoas também, né? Então, assim, E é, parabéns mesmo, Marcelo, porque assim, a gente vê todo mundo, vê os processos de todo mundo. E você é um cara que está vivenciando o seu processo, você é um cara que está crescendo, que está acreditando e que está crescendo. Então, assim, gratidão aí amém, por amém. termos nos conhecido, né? Na verdade, como o nome do seu evento aí é Homens de Honra e de Negócio, eu não poderia deixar de falar isso também, de honrar, né, você e a Ana, por tudo que vocês, na verdade, têm feito, não só por mim, mas por todos nós, por esse movimento. Eu acredito que tudo que veio acontecendo aqui com a gente, aqui na França, com todos nós, realmente foi resposta de muita oração. Muitos de nós estávamos precisando de tudo que dessa transformação que nós estamos vivendo. E você e a Ana foram as pessoas que trouxeram isso aqui para a gente, trouxeram esse, vamos dizer, esse reavivamento aqui no nosso espírito. Nós começamos a caminhar numa direção agora que faz muito mais sentido para todo mundo aqui. Então, eu deixo aqui, na verdade, a minha gratidão, não só a minha, mas da Karine também, da minha família, sobre tudo que vocês têm feito por nós. Você que apresentou aí o Legendários para a gente. Antes de falar também do Legendários, né? Mas nós começamos primeiro com... Não tem como não falar do método IP também, né? Que foi assim... Parece que é assim, funciona dessa forma. O método IP, ele vem para mostrar todos as suas mazelas, os seus bloqueios, aquilo que está te impedindo de avançar, de prosperar, todas aquelas correntes e as suas cadeias emocionais que a gente tem. O método IP vem para quebrar isso tudo e depois com Legendários parece que é uma chuva mesmo para poder lavar e realmente te impulsionar e te direcionar naquilo que estava faltando. Então, tudo isso partiu, muita coisa veio através de você e da Ana, então muito obrigado de coração mesmo. Vocês têm sido pessoas maravilhosas aqui para a gente e eu acredito que é só o começo, porque muitas vidas estão sendo transformadas aqui, famílias, ministérios de pessoas sendo ativadas, e isso é o que é mais importante aqui, né? A gente sabe que a gente está vivendo num momento muito difícil aqui, não só no mundo, mas aqui na Europa em si, né? Aqui na França é muito pesado as coisas, e nós estamos precisando de pessoas
com esse espírito aqui, um espírito de verdade, onde a gente coloca realmente Cristo no centro de tudo, independente de bandeira de igreja ou de, não importa, né, de qual religião você é, contanto que você, o Cristo seja no centro de tudo e sua vida esteja sendo direcionada a partir daí. Então, muito obrigado mesmo. É uma honra fazer parte aqui da plataforma e estar caminhando junto com vocês. Eu sei que todos nós vamos crescer muito ainda juntos com essa família, que realmente nós formamos aqui uma família. E estamos aí, o que precisar. E é só o começo, cara. É só o começo. E em relação ao Legendários, cara, é muito... Assim, no começo, um dado momento, a gente acha que tem a ver com a gente, né? Eu vou lá, eu vou subir a montanha porque Jesus tem uma mensagem para mim. Cara, não é sobre a mensagem, é sobre o mensageiro, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Foi isso o entendimento que pôde vir na minha mente e que a gente acaba se perdendo em um dado momento assim da nossa jornada. E uma coisa que ficou muito... Uma das experiências que me marcou muito foi a questão das brechas. Que nós abrimos muitas brechas no nosso decorrer da nossa vida. Como as pedrinhas da montanha, né? Da medida que a gente vai subindo, tem várias pedrinhas que vão te desequilibrando. E essas pedrinhas são as brechas, então ela vai te desequilibrando. Quando você vê uma pedra grande, um problema grande, você consegue ver ele de longe, você desvia. Então, essas pedrinhas são as brechas. Então, a gente via o tanto de brecha que tem no nosso relacionamento, na sua vida como marido, como pai, como um filho. Então isso a gente acaba... Esse foi um entendimento, uma das coisas mais fortes que veio para mim, vendo que eu estou junto há 6 anos com a Karine, a gente não era casado, mas não por falta de não querer, né? Tinha coisas que estavam impedindo que a gente avançasse. Então isso foi um ensinamento muito grande que veio do Legendário sobre fechar brechas. E eu me emocionei muito lá, um momento, e que eu recebi a notícia de que o meu casamento finalmente vai sair, né? Os documentos, agora tá tudo liberado, graças a Deus. Acho que foi até você mesmo que foi me dar um abraço naquele momento, então foi um momento muito feliz para mim. Parece que sim, ó, tudo se encaixou. Eu fiquei muito feliz com aquele momento e, cara, o ensinamento sobre fechar as brechas é o que todos nós precisamos. São as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. Não é a coisa gigante, é o acumular de pequenas coisas. Às vezes o cara fala uma mentirinha, conta uma coisinha bobinha, é um videozinho, um comentáriozinho maldoso. Isso vai te acumulando. Então, fecha a brecha, irmão. Fecha a brecha. Não fica dando azar para o inimigo entrar na sua vida e fazer um estardalhaço, porque é isso que tem acontecido muito. As pequenas coisas vão se acumulando no decorrer da nossa trajetória e vai te tirando do seu lugar de honra. Então, esse foi um dos ensinamentos que me veio à memória durante o percurso. E a partir daí também, com os testemunhos, né? Quando a pessoa abre a boca, o outro irmão ele abre a boca, aquilo vem como um clique na sua cabeça. Você, cara, era isso. A pessoa dá o testemunho dela, abre a boca e vem, poxa, entendi. E é dessa maneira. Legendários é algo que todos os homens precisam fazer. Esse movimento ele tem que crescer e ele vai crescer nessa Europa. Porque nós precisamos disso. Precisamos de homens fortes, homens provedores, homens que vão à frente e protegem, cuidam da família. Esse é o que nós precisamos. E o Legendários é sobre isso. Assim, o que você falou de brecha, eu e a Ana, nós estamos juntos há 20 anos. Esse ano fez 20 anos que nós estamos juntos. Mas nós passamos por muitas questões com relação a brechas. Nós ficamos mais de 15 anos sem estar casado. Só que a gente não tinha consciência disso. Então, assim que a gente teve consciência disso, imediatamente, vamos casar, vamos regularizar. Por quê? Cara, quando você compra um carro, você não põe o carro no seu nome? Quando você compra um apartamento, você não põe o apartamento no seu nome? Quando você compra um lote, qualquer terreno, qualquer bem, você não põe no seu nome? Aí você não põe no seu nome um bem mais precioso que você tem? Então não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você querer ficar esperando por um momento para ter festa, por algum momento, porque o casamento não é para os outros, é para você. É para você e para Deus. É Se uma esperar ter aliança festa, não casa, não. é uma aliança entre você, Deus e
e sua esposa, ou, né, o marido. Então, cara, não fique esperando festa, gente. Não fique esperando o momento certo, assim, sabe? Ah, quando eu tiver dinheiro, ah, quando eu não sei o quê. Mas enquanto isso, as brechas estão aí aparecendo e as coisas às vezes não prosperam e não vão para frente justamente por causa disso. Só que aí, Justamente. só que aí as pessoas não têm consciência disso, E entendeu? é verdade. Então, assim, então tem que regularizar, sim, né? Eu acho que tanto você quanto o Adler também, e Também. mais alguns, né, da nossa equipe também que estavam nessa situação já entenderam essa questão e vão estar aí, né, casando. E é bom que a gente, se não tiver festa, mas quem vai fazer a festa nós somos nós, faremos a festa com vocês, porque e a festa às vezes nem aqui, a festa é lá em cima, né? Então tá tudo Exatamente, a certo. festa do céu também. E é isso, sobre também sobre a unidade também, né? A gente não pode deixar de falar também sobre unidade. Eu sei que os testemunhos aqui, eles vão ser um pouco diferentes, mas acaba tudo vai se conectando, né? Porque o, o contexto aqui vai ser basicamente o mesmo, mas você viu tanto que a unidade mesmo. A gente fala muito de unidade, mas a gente pode ver lá realmente, se apenas uma pessoa não estiver em unidade, o negócio não vai para frente. Só basta uma pessoa, tem um grupo enorme. Se uma pessoa não tiver, o negócio quebra no meio. Então, a unidade é algo que a gente tem que realmente permanecer na nossa família, né, com a nossa família, com a nossa esposa, nas nossas empresas, para que realmente você consiga chegar no objetivo final. Porque sem a unidade, você não consegue avançar. Você não consegue. É ter uma coisa te puxando para trás ali, você avança um pouco, mas tem que voltar, você avança e ele volta, você avança e ele volta. Isso também foi algo muito, um entendimento também muito fácil que veio na mente lá sobre a unidade, cara. E realmente transformador. Eu quero servir também, todos nós aqui temos obrigação, né, de participar dos próximos aí servindo, porque é só metade do percurso. Então, estamos esperando, cara. Já tem previsão mais ou menos para quando vai vir para cá para a França? Você sabe? Cara, para vir para cá depende mais da gente mesmo do que deles. Nós precisamos de mais pessoas fazendo, nós precisamos de mais pessoas servindo. Por quê? Por trás disso tem uma estrutura muito grande, né? Precisa de pessoas que passaram pela experiência tanto de fazer quanto de servir, porque são várias áreas que devem ser administradas, entendeu? Então isso depende mais da gente. Quanto mais pessoas participarem agora em Portugal, quanto mais pessoas agora servirem em Portugal, vai aumentando a nossa musculatura para poder trazer o movimento e fazer diretamente aqui na França. E aqui na França, cara, imagina só quando a gente já começar a fazer, principalmente para os franceses. Porque os brasileiros, nós vamos atingir, é claro, mas a maioria que está aqui são franceses. Então, quando a gente começar a atingir esse público francês, né, ver homens franceses sendo transformados, isso aí, meu amigo. Sabe por quê? Porque muitas das coisas do mundo começou na França. Então, a política é hoje do jeito que é no mundo por causa da França, a forma de a forma econômica como é hoje foi ideias de pensadores e de coisas que aconteceram lá atrás aqui na França. Então teve a revolução, né, industrial, teve a revolução, tudo começou aqui. Então as coisas boas e as coisas ruins também. Sim, Tem sim. coisas ruins que saíram da França. Então, por exemplo, o feminismo sai daqui. Então, assim, Muita coisa. imagina, e o feminismo veio e justamente ele é que impactou muitos homens. Se hoje temos homens tão fracos, homens que não são honrados e tudo, tem causa também por causa tem a causa em cima do feminismo, né? Então, assim, imagina só quando realmente a França os franceses começarem a entender a real necessidade de estarem voltando às origens, sabe? De estarem realmente sendo um canal de transformação e que aqui a gente possa também ser luz para poder crescer esse avivamento aqui na Europa. Eu tenho certeza que quando a gente fizer aqui, porque Portugal está sendo a porta de entrada, mas quando a gente fizer aqui,
quando a gente fizer aqui na França, vai ser doideira. Porque tudo que acontece na França espalha muito rápido para os outros lugares, né? Então, É um país cara, eu já... que era muito mais, as coisas eram muito mais espirituais realmente, né? Não só aqui na França, mas depois do iluminismo mesmo, onde eles começaram a explicar tudo é razonável, as coisas começaram realmente a mudar. Então, esse resgate mesmo do espiritual, né, em vez de ser a razão, esse aí que vai ser o verdadeiro avivamento mesmo aqui na França, porque eu olhava assim, eu estava dentro daquele ônibus do Legendário, e a gente louvando e cantando, e eu pensava assim, eu olhava, cara, esse é o verdadeiro avivamento de Jesus Cristo, esse é o avivamento da igreja. Olha onde que a gente está, tem um tanto de gente aqui indo louvar a Deus, subindo a montanha. Olha para você ver, é isso aqui que vai fazer a diferença. É isso aqui. Então, pessoas precisam conhecer esse movimento através da nossa vida. E não só falar sobre unidade, né? Vai ser através do nosso comportamento, vai ser através das nossas atitudes. Porque por mais que a gente sobe aquela montanha e muitas fichas começam a cair, a gente sabe que é na descida da montanha que realmente o jogo começa, né? O jogo começa na descida da montanha, porque a gente começa a enfrentar tudo aquilo, as nossas mazelas começam a querer voltar e a gente tem que vigiar mesmo e estar ali atento, vigilante a todo tempo, porque quando você volta para sua família, para o seu trabalho, começa o verdadeiro teste. Ali é só aquele momento mesmo, um start. Pô, deu start aqui, ó. Vamos manter. Agora, quando você pisa aqui, que a realidade vem à tona, aí que é o desafio. E você precisa estar vigilante, falando o tempo todo. O versículo que vamos dizer, me trouxe de volta para o caminho correto, está lá em Mateus 6,33, que é o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas será acrescentado. A partir desse versículo, foi tendo uma premissa da Ana, que eu comecei a entender realmente o que a gente precisava, o que eu precisava fazer para realmente acessar e viver aquilo que Deus queria fazer comigo. Primeira coisa, busca o reino de Deus, porque a partir daquele momento ali que você começa realmente a esquecer todas as coisas externas, porque a gente tem uma mania de levantar, estava comentando isso agora há pouco com ela, a gente levanta, a gente até faz um devocional, lê a palavra, faz tudo, mas a gente já levanta, lê as coisas, faz, mas a cabeça já está na frente, no trabalho, no que fazer. E isso aí, cara, fica superficial, não cria profundidade. Para a gente criar essa profundidade, a gente precisa realmente separar um tempo e falar, eu vou entender isso aqui primeiro, eu vou internalizar, eu vou ler, vou internalizar e vou colocar isso em prática, porque só ler a palavra e não internalizar e colocar na prática não vai fazer diferença, não vai te tornar alguém diferente. Então, busca primeiro o reino, entende, internaliza ali a parábola do semeador, que vai jogando sementes em vários locais, joga no lugar pedregoso, no lugar espinhoso. Aquilo ali é a verdadeira essência, você precisa internalizar para poder ter o resultado. Então, busca primeiro o reino de Deus, internaliza, lê aquilo ali, volta para sua vida, escreve, anota. Antes mesmo da gente subir a montanha do Legendário, assim que nós pisamos em Portugal, eu juntamente com o Alessandro e o Leandro, coisas começaram a acontecer com a gente, pessoas começaram a cruzar o nosso caminho e liberar palavras, e aquilo ali já veio trazendo um entendimento para a gente sobre o que fazer. Nós passamos lendo Efésios 6 durante muito tempo, e pessoas já tinham falado com a gente antes mesmo de subir aquela montanha. Por quê? Nós estávamos posicionados e realmente entrando dentro da palavra, falamos, vamos ver isso aqui, ó. Entramos dentro da palavra e começamos a realmente internalizar aquilo ali. Então, esse Legendários veio realmente para dividir tudo, juntamente com o método IP, formando tudo, assim, um encaixando no outro, e eu acredito que daí agora vai ser só para cima. Com certeza. E quando você termina, só tá começando.
Exatamente. É igual você falou. Quando termina Não, o mas é curso. isso aí, Marcelo. E aí, olha só, nós fizemos aqui no final do ano passado um encontro já, né, de homens, que foi poderoso, foi um encontro que só de homens, né? Uma palestra com conteúdo, com network. Então, muitos homens conectados aqui em Paris. E agora nós estamos criando aí agora o Homens de Honra e de Negócios, que vai ser uma imersão, dia 26 e 27 de abril. Então, pessoal, quem é do Brasil e quiser vir, vai ser muito top. É uma experiência muito boa, né? Você está participando disso aqui na Europa, aqui em Paris. E para você, né, que mora aqui na França, mora aqui em Paris, tá mais próximo da gente, não fica de fora, cara. Tem que participar dessa Muito bom. imersão. Vai ter conteúdo empresarial, vai ter conteúdo sobre negócio, sobre business, vai ter muito network. Vamos entregar ferramentas para vocês utilizarem no seu dia a dia, nos seus negócios. Cara, e aí, todo evento que a gente faz, todo jantar de negócio, encontro network, piquenique, tudo que a gente faz, você percebe que sempre tem pessoas que saem de lá com novos negócios. Sempre sai de lá pessoas que estão com a sociedade. Sempre sai de lá com alguma pessoa tendo um investimento de alguém. Então, cara, tipo assim, as pessoas querem crescer, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem ir para um outro nível. Tem que estar dentro, tem que estar participando, tem que estar junto, entendeu? E às vezes nem é o que o Ellen fala, nem é o que a Ana fala. Às vezes é uma pessoa que está do seu lado, que sentou do seu lado. É a pessoa que vai ou te dar uma palavra, ou te dar uma dica, ou te dar um conselho, e você vai, né, romper aquilo que precisa ser rompido dentro da sua vida. Tô Então, vendo aqui, estejam. Elian, tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, Kadima Coach, como fazer parte do Legendários. Acho que ele não está mais na live aqui, depois se puder mandar até uma mensagem lá. Acho que ele não está aqui mais na live, não. Ah, não está mais não, já saiu. Tá não? Mas Tá enfim, não. gente, hoje para participar do Legendários, não tem muita dificuldade mais, porque alastrou, tá espalhado em todos os lugares. Inclusive agora vai ter um lá no Japão. Imagina só um Legendário no Japão. É E muita doideira, né? Porque doideira. aí já tá indo para um outro nível, que é na Ásia, né? Onde a gente vê que realmente o cristianismo lá, tipo assim, foi deixado de lado. Então, eu acredito muito que só vai crescer. Só vai crescer. E o Japão, na Ásia, vai ser a porta de entrada, assim como Portugal foi a porta de entrada aqui para a Europa. E nós já estamos também organizando para fazer lá na África. Né? O Milton, que estava lá agora, ele vai ser um dos que vai abrir as portas para fazer lá na África. Imagina só, gente. Vai alastrar no mundo inteiro. E aí, quem estiver fazendo agora vai ter a possibilidade de estar participando dos próximos. Então, por isso que a gente fala. Você que é homem, tudo, você que é mulher também, fala pro seu marido participar. Se ele tiver resistente, vai lá e faz a inscrição e fala, eu te dei de presente para Tá você aqui, ó. participar do Legendários. Vai. Só vai, velho, só Eu quero vai. deixar um recado também para, assim, a gente tem visto muitos comentários de pessoas que não fazem ideia do que se trata, e principalmente algumas mulheres, falando sobre legendários, sobre o que é uma modinha. Deixa eu te falar, você que fica falando sobre legendários, que é uma modinha, que isso é coisa de gente sem o que fazer, você que não sabe, você não sabe nem o que está falando. Isso aí, o Legendários é uma bênção para você, mulher. O seu homem está transformado, mas quem colhe o maior benefício é você, mulher. É a sua Falou família, tudo. é os seus filhos, é o ministério, os seus ministérios. A maior beneficiária é a sua mulher. É a própria mulher que se beneficia mais. Então, isso é um desserviço de pessoas que ficam falando sobre algo que elas nem conhecem. Como que alguém pode falar sobre algo que ela nem viveu? Você é mulher, você nem subiu lá para entender. O evento não é para mulheres, é para homens que servem as mulheres e a Jesus. Então, deixe os homens fazer, escrevam seus maridos, coloque seu primo, seu vizinho, não importa quem, incentiva.
entendeu? Vai incentivar a pessoa a fazer, porque é melhor o cara estar investindo um dinheiro que é irrisório para fazer uma formação, para tentar se melhorar e se desenvolver, do que com qualquer outra coisa aí, vai gastar à toa com, sei lá, quer viajar, quer fazer qualquer outra coisa, não que seja errado, mas investimento em vocês, o seu desenvolvimento, entendeu? Então, façam isso, mulheres. Incentivem seus maridos, seus filhos, seus vizinhos, seus primos, familiares, todo mundo. Eles vão agradecer, vocês vão agradecer. O ROI é garantido, né? O ROI é garantido. O ROI é garantido. É garantido. Gente, então é isso. Assim, essa série de lives está sendo muito importante porque cada pessoa que está vindo aqui, né? O Dr. Rodrigo já participou, o Adler participou, agora o Marcelo. Amanhã nós estaremos aqui de novo, né? Vão ser 10 dias consecutivos, trazendo vários códigos dos legendários, a experiência que cada um passou lá. Não só também falando só de legendários, mas é questão pessoal, de vida mesmo, sabe? A transformação que a gente tem vivido, com as coisas que a gente tem aprendido, com conteúdos, né? Com insights. Porque, cara, uma pessoa que entrar numa live dessa aqui e tocar o coração dela, para mim já tá feito, entendeu? É de um em um mesmo que a gente vai conquistando e vai ampliando e vai atingindo mais pessoas, né? Então, assim, bora pra cima, né? Só precisa de um, que esse um vai tocar outro, e assim, não para. Teve um vídeo de uma moça que até falou, e ela falou defendendo o Legendário, sabe? Ela postou lá assim, que se 200 homens sobem numa montanha, se um voltar para casa e for transformado, salvar sua família, melhorar o seu relacionamento com Deus, com a esposa e com os filhos, cara, já tá valendo, já tá feito, já foi bom. O resgate de uma. O resgate. Então é isso, gente. Tamo juntos. Até depois do fim. Marcelão, um abraço, obrigado aí. Deus abençoe você, sua esposa, Karine. Tenho certeza que o propósito na vida de vocês é gigantesco. Tenho certeza que ultimamente não, de um tempo para cá vocês têm clarificado isso mais na vida de vocês, né? Descoberto mesmo qual que é a sua identidade, qual que é o propósito que Deus tem na vida de vocês. Então, sejam luz na vida das outras pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas por causa de vocês, né? O papel seus é fundamental, e o coração seus é gigante, e é por isso que vocês, como pessoas simples, humilde, de coração ensinável, que tem unidade de linguagem, estão junto com a gente aqui na plataforma. Então, tamo junto, meu irmão. Obrigado por tudo, né, que vocês têm feito e servido pra gente também. Amém. E conta com a gente sempre aí. Beleza? Tudo aqui é o Legendário. Aqui é o Legendário 70006. Esse é o Legendário aqui? 76009. O seu já é número de político já. É número de político mesmo, viu? Aí, ó. Mas obrigado, Hélio. Obrigado mais uma vez. E quero só deixar claro aqui que tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Então, obrigado pela você e pela sua família, por tudo que vocês têm derramado aí na vida, na nossa vida, não só na minha, mas de todo mundo que está em volta. E muito obrigado. É uma honra aí fazer parte desse time. Valeu? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. AU. Amor, honra e unidade. Novo nível de amor, novo nível de honra, novo nível de unidade. AU. Um abraço com Deus. Bom domingo para vocês aí, galera. Até mais. Tchau, tchau.